Dos males, o menor. Depois de sair atrás no placar no jogo contra o Fortaleza, o Corinthians consegue o empate aos 48 minutos do segundo tempo e continua ali naquela zona intermediária da tabela de classificação. Acompanhe agora aqui na Rádio Coringão, análise fiel de Corinthians 1, Fortaleza também 1. O Corinthians empatou os últimos 3 jogos. Empatou contra o Cruzeiro, empatou contra o Botafogo e agora empata contra o Fortaleza depois de sair atrás do placar. O Corinthians que foi a campo com o time praticamente todo reserva, com exceção de André Ramalho na zaga e o Hugo no gol. De resto, todo mundo reserva. O Dieguinho, o garoto da base ali, teve a sua primeira oportunidade e na lateral direita, não foi nem o reserva imediato do Mateuzinho que jogou. O Lamaná não foi pro jogo porque a gente sabe que ele não tem feito bons jogos quando ele tem chance. E aí o Dorival, mais uma vez, improvisou o Félix Torres, que das vezes anteriores que foi improvisado, jogou bem, mas não repetiu a atuação nesse jogo contra o Fortaleza. Inclusive, foi uma falha dele de posicionamento, de marcação, que permitiu que o Fortaleza abrisse o placar, né? O volante consegue fazer um passe em profundidade para o Breno Lopes. O Félix Torres fica panguando. O André Ramalho não consegue chegar a tempo, né? Até chega, mas não consegue ali fazer pressão na finalização do Breno Lopes, que finalizou sem chances ali de defesa do Hugo. Tem gente que fala que o deixou demais aberto o lado esquerdo dele, mas acho que o Hugo não tinha muito o que fazer ali. 1-0 para o Fortaleza antes dos 10 minutos do primeiro tempo. Aliás, era 5 minutos e pouquinho. Com certeza não era o cenário que o Dorival Júnior esperava, porque provavelmente a análise foi feita que um time reserva do Corinthians poderia fazer frente ao time do Fortaleza, que não vem bem no campeonato, não à toa, tá ali na zona de rebaixamento. Só que o Corinthians toma esse gol muito cedo. E aí vai pro jogo, como era como deve ter sido o que o Dorival pensou, dá para fazer frente contra esse time do Fortaleza. O Corinthians fez, ficou a maior parte do tempo com a bola, criou situações, conseguiu ali envolver, de certa maneira, o Fortaleza. O Fabrício Angileri fez um baita jogo, jogou muito bem, inclusive as maiores chances criadas pelo Corinthians, as melhores jogadas criadas pelo Corinthians foram pelo lado dele ali, com a participação dele pelo lado esquerdo. Ele teve uma finalização na trave, teve uma finalização defendida pelo goleiro do Fortaleza, mas o Corinthians não foi efetivo, não conseguiu empatar o jogo enquanto estava ali só com reservas em campo. O Romero perdeu chance, que o Romero é assim, né? Quando ele tá bem, quando ele tá confiante, quando ele vem marcando gols um atrás do outro, a bola bate nele e entra. Quando ele não tá bem, ele perde chances claríssimas que a gente fala, não pode perder esse tipo de gol. Ele perdeu. Thales não foi bem mais uma vez, apesar de ter ali feito bastante combinações com o Fabrício Angileri, mas não criou, né? Não teve nenhuma finalização perigosa. Destaque também para o Dieguinho, menino da base, que jogou bem, procurou o jogo, mas entrou numa fria, né? Entrou ali com um time que não joga junto, um time que é limitado tecnicamente, mas é um garoto aí que talvez entrando com o time titular consiga fazer mais. Corinthians vai para o intervalo perdendo de 1-0 e talvez, né, essa necessidade não pode perder dentro de casa. O Dorival já volta com 4 alterações, já vem com a cavalaria no segundo tempo. Entraram Mateuzinho, Memphis, Garro e Yuri Alberto. Mas, apesar do Corinthians ficar muito com a bola, o Corinthians não criou um volume expressivo de jogo, né? Bola na trave, goleiro fazendo defesa, finalizações, teve chance. Yuri Alberto perdeu chance cara a cara ali, teve uma bola que ele recebeu, ele deixa a bola quicar mais vezes e vai ajeitar para finalizar. E aí ele toma 2 decisões erradas. Porque, primeiro, a primeira decisão dele deveria ter sido ele não ajeitar a bola e já chegar batendo quando a bola vem pro lado dele. Aí ele decide ajeitar a bola para fazer a batida, só que ali ele já perdeu o ângulo, não tinha mais como ele bater, e aí ele faz a finalização completamente caindo, sem condições ali, sem ângulo, e aí a bola bate no goleiro, e se não me engano, eu não lembro agora se foi para escanteio ou se a bola continuou dentro do campo. Fato é que ele poderia ter
dominado a bola, pensado, tinha o Memphis chegando ali pelo lado esquerdo, entrando na área, que talvez fosse uma boa possibilidade de passe também, mas o Yuri preferiu finalizar e finalizou muito mal. E aí o Corinthians não conseguia fazer, criar volume, né? Transformar a posse de bola em chances claras de gol. Até que o Dorival Júnior coloca ali o Carrilho, que é tido como esse jogador titular, que não entrou nessa leva que veio 4 titulares, o Carrilho entrou depois, e aí o Carrilho aproveita uma sobra, o goleiro faz uma boa defesa, um cruzamento do Mateuzinho, o Yuri Alberto finaliza, cabeceia bem, o goleiro salva ali, mas ele não tem muito o que fazer, né? Porque ele faz a defesa, mas tem o Carrilho lá de frente para ele, que só empurrou para dentro do gol, estava em condições, porque o jogador do Fortaleza não saiu. Ele ficou lá parado, volta andando para dentro do campo, e aí ele deu condições para o Carrilho finalizar. 1-1, dos males o menor, o Corinthians consegue esse empate, mas fica aquele questionamento, né? Tem muita gente se perguntando, será que não era melhor ter saído, então, já com os jogadores titulares, pensando que eles não iriam fazer o jogo inteiro, só poderiam ficar de repente 45 minutos, sai com esses jogadores, resolve o jogo no primeiro tempo e tira eles no segundo tempo. Não tinha que ter colocado nem 45 minutos, porque o foco total deveria estar no derby da próxima quarta-feira. Sempre vai ter esse questionamento, principalmente quando as coisas não saírem, de repente, como o técnico planejou. Obviamente, o Dorival Júnior não planejou tomar um gol com 5 minutos de jogo. Então, e ainda mais ainda que os jogadores que estivessem em campo não conseguissem marcar um gol diante do Fortaleza, e aí tá dentro de casa, não podia perder o jogo, acabou usando os seus jogadores titulares que estavam em campo. A gente sabe que hoje no futebol existe muita tecnologia, os clubes lançam mão, né, de profissionais para conseguirem fazer esse estudo, para conseguirem colocar certinho quem que pode jogar, quem não pode jogar. O departamento de fisiologia vai analisando jogo a jogo, jogador por jogador. E aí, enfim, penso eu que isso estava planejado e não causaria nenhum problema. Claro que você sempre tem uma chance de uma lesão, mas aí é do futebol. Então, não dá para saber, né? A gente critica quando não dá certo. Se Dorival Júnior não tivesse nem precisado usar os titulares, a gente nem ia falar, não, tá certo de poupar. E se perdesse, mas aí não tá certo de poupar. Então, a discussão vai ser sempre a partir do resultado, mas a decisão do técnico não pode ser, a decisão do técnico não tem o resultado, né? Ele faz o que ele acha melhor, e o Dorival fez isso. O Corinthians conseguiu empatar e finalizou o jogo ali, depois de empatar nos acréscimos. Teve pouquíssimo tempo ainda de jogo. Ainda talvez o Corinthians tivesse dado uma aceleradinha, ainda teve chance, aquelas bolas bandidas que ficaram passeando na área do Fortaleza, mas o Corinthians não conseguiu virar o jogo, ficou só no empate. E após o apito final, ouviu o famoso é quarta-feira, a torcida dando um recado, porque você já sabe, né, o Corinthians volta agora suas atenções para o segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque. Dessa vez vai jogar na casa do adversário e vai com uma vantagem de 1-0, e a gente espera aí que o Corinthians consiga carimbar essa vaga para as quartas de final. Eu quero saber de você, torcedor, torcedora, qual a opinião de vocês em relação a essa sequência de empates que o Corinthians vem tendo no Campeonato Brasileiro. A estratégia do Dorival Júnior foi certa, não foi certa? Vai depender do que acontecer na quinta-feira para considerar que foi boa ou que não foi boa. Deixa aqui seu comentário, deixe seu like também, compartilhe o nosso conteúdo, e eu vejo vocês na próxima Análise Fiel, e espero que eu faça uma análise fiel feliz da vida com a vaga do Corinthians carimbada para as quartas de final. Até a próxima, fiel torcida, e vai Corinthians!